Bom, será que vender é uma arte ou é uma ciência? Né? Na verdade, aqui na Insight a gente fala bastante sobre processos de vendas e eu costumo falar que processos de vendas são interações, né, de prospects com profissionais de vendas e a gente gosta aqui da analogia do mapa, né? Então, o processo de vendas nada mais é do que um mapa direcionando como deve ser desde o começo da geração da oportunidade até a conclusão da venda. Então sejam bem-vindos a mais um episódio do Inside the Sales. Hoje, neste episódio, a gente vai falar bastante sobre processos. Eu sou o Rafael Alexandre, apresentador e partner aqui na Inside. Hoje estou com um convidado mais que especial. Estou super feliz de receber o Vinícius Pereira. Ele é ex-diretor de RevOps na RD Station. E além disso, é meu amigo pessoal, né, Vini? Então seja muito, muito bem-vindo para a gente aprofundar nas águas desconhecidas ou semi-conhecidas aí dos processos de vendas. Bem-vindo, Vini. Fala, Rafa. Fala, pessoal. Tudo bem? Super obrigado pelo convite. Acho que é um super desafio aqui, né, Rafa? Falar alguma coisa que você não conheça ainda. A gente se conhece há muito, muito tempo já, né? Veio desde a faculdade, experiência compartilhada. E vai ser um baita prazer bater um papo sobre o processo de vendas, que é uma coisa que a gente compartilha também lá no nosso começo de carreira, né, de vida. Os dois batendo cabeça, aprendendo também lá nos primeiros passos e depois a gente foi especializando e desenvolvendo aí. Mas vai ser bem legal fazer também botar o papo em dia, né? Faz tempo que a gente não conversa sobre isso. Faz tempo, né, Vini? O fuso deu uma atrasada nesse papo, mas, cara, é muito legal você fazer essa conexão, porque a galera que nos acompanha aqui conhece a minha história e a do Gabriel da Inside. Nós começamos, né, nossa carreira na RD e o Vini estava nesse time, né, Vini? A gente trabalhou junto aí muito tempo. Há bastante tempo que a gente fala do tema e eu estou feliz em poder retomar esse tema agora, num momento bem, bem diferente, né, de carreira de ambos os lados aqui. Vini, conta para o pessoal o teu background antes da gente começar o papo, né? Como é que foi tua experiência geral assim, de carreira e o que você está fazendo agora? Boa. Cara, acho que começando bem do começo aqui, mas prometendo manter a história super curta. Eu acho que eu sempre fui um vendedor de coração, assim, né? E eu acho que é o que me motiva até hoje no meu desenvolvimento de carreira. Ao mesmo tempo, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de aprender o que tem por trás do resultado, né? Então, o que tem de sistema, o que tem de processo, o que tem de método e até filosofia para chegar naquele resultado que tem que ser alcançado. Então, comecei vendendo patrocínio de evento, fazendo festa na faculdade, né, empresa júnior, e depois, né, fui fazer um intercâmbio para melhorar um pouco o inglês. Quando eu voltei do intercâmbio, uma das pessoas que eu falei foi o Rafa. Falei, Rafa, tô precisando de grana aqui, cara, voltei do intercâmbio quebrado, né, tô me formando, o que eu faço, cara? Ele falou, comecei a trabalhar aqui no RD. Rafa tem 3 meses a mais, tinha 3 meses a mais que eu de RD naquela época ali. Ele falou, aqui parece legal, o pessoal é inteligente, vem aprender aqui e você vai vender, né? Você manda bem nesse negócio. E o Rafa, então, foi responsável até pela minha indicação para entrar na RD lá 8 anos atrás, né, nesse processo. E a gente começou a carreira em vendas juntos. Lembro que logo no terceiro mês lá, né, Rafa, o meu terceiro mês, o seu quinto, sexto mês lá, por aí de RD, os times meio que se dividiram, um com a liderança do Gabi, outro com a liderança do Thiago, né, que eram os gestores de vendas na época. O Rafa foi vender para educação, eu fui vender para outras empresas de tecnologia. E a gente começou a especializar o processo ali naquele momento, né? E junto com isso, a gente começou a fazer vários outros experimentos sobre como otimizar a conversão de vendas como um todo. Daquilo ali eu acabei ajudando a desenvolver um primeiro playbook de vendas, né, e surgiu a possibilidade de começar uma área de operações na empresa. Comecei como Sales Ops, e daí fiz toda a minha carreira a partir dali, nos últimos 7 anos, em operações de vendas, de atendimento, de internacionalização, marketing, expansão internacional, até que no final aí na última pernada, já como diretor de todas as áreas de Revenue Operations e também de expansão internacional lá da RD, né? Então, esse é um pouquinho do meu background nos últimos 8 anos para todo mundo. Cara, é muito legal, Vini, porque quando você entrou, né, nessa dinâmica de Ops, era super novidade aqui no Brasil, né, cara? A RD era uma das primeiras empresas que estava implementando isso. Hoje é um tema muito comum. Faço até o paralelo com o Enablement, né, que
que hoje está ainda um pouco mais cru ainda. Mas enfim, como é que foi essa experiência de criar o teu cargo? Basicamente foi isso que aconteceu, né? Cara, foi muito engraçado, porque na RD a gente tem uma cultura de fazer business case, assim, né? E pesquisar e evitar ser aquela empresa que reinventa a roda, mas buscar boas referências, né? Mentores para te ajudar a traçar um caminho, assim, né? Mas como que você traça um caminho que nem o mentor sabe o que está fazendo, né? E daí eu lembro que o meu primeiro job description, entre aspas, aqui, foi um artigo de umas 6 páginas da Sarah, não vou me lembrar o sobrenome, da Ed Rowe, que foi uma das primeiras empresas a ter um case sobre Sales Ops, o que era ser um Sales Ops, o que deveria ser. Então, aquele artigo ali, por um ano, era o que eu andava embaixo do braço, assim, né? E falava, esse aqui é o meu job description, se alguém perguntar, né? E eu ligava para outras empresas e falava, e ninguém sabia o que estava acontecendo. E daí, tive a oportunidade de ter gestores muito legais, que confiavam muito no meu trabalho, no trabalho de todo mundo que estava naquele momento ali, e foram dando abertura para a gente ir criando essa disciplina, basicamente, no Brasil, né? E junto com isso... lembro da Duda, que estava trabalhando na Conta Azul, naquela época também, como Sales Ops, Maria Eduarda. Tinha mais algum pessoal, assim, né, pivotando, pessoal Okino, uma galera começando a prática, e a gente brincava até, assim, né, que quando começou a ter algumas pessoas falando de Ops, juntos já começaram algumas pessoas a falar de Enablement também. Mas se Sales Ops tinha um blog post de 5 páginas, Enablement era aquele fórum dentro do Reddit, né? Super escondido, assim, numa gaveta, e, pô, alguém começou a falar desse negócio, né? Mas tu não conseguia nem ter um blog post para saber o que tava falando. Real, você tinha que entrar na Deep Web ali para você achar uma coisa de enablement, né? Então... Cara, bom demais. E, Vini, para a gente entrar no tema aqui de processos, bom, vamos, assim, a gente sabe, até você citou aquela época da RD, a gente sabia que tinha gente ali que seguia mais e seguia menos o processo. E aqui na Insight a gente se depara com muitos clientes, né? Falando que dos tais lobos solitários, né? Da galera que não quer muito, muitas vezes seguir o processo, alguns acabam justificando, né? Que tem uma forma melhor de fazer, enfim. Primeiro, assim, tu realmente acha relevante, né? Todos seguirem um processo e se sim, por quê? Né? Qual que é a principal razão? Tu que vem trabalhando aí com operações há muito tempo. Legal, Rafa. Acho que aqui a gente tem que dissecar um pouco o que é essa anatomia de um processo de vendas, né? Primeiro porque processo significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Apesar de existir lá uma definição, né, um guia de processos, né, do que deveria ser aquilo ali, a maior parte das pessoas não vai procurar e nem deveria procurar saber, porque não faz parte do dia a dia delas, né, ficar procurando definição técnica, metodológica sobre isso. O importante é a gente acordar nos termos e como a gente vai referenciar aquilo, né, para que quando as duas pessoas olharem para aquele processo, a gente está olhando para a mesma coisa. Eu acho que isso é a parte mais importante. Então, se a gente está referindo aqui a um processo onde existe um script de vendas, as pessoas repetem aquele script de forma incessante em busca de uma taxa de conversão idealizada, né, e você vai fazendo testes micro em relação a isso ao longo de todo um processo, né, de uma venda que, um parênteses, né, estamos falando de venda complexa, venda que não é transacional de uma ligação de 15 minutos, de 20 minutos, eu estou falando de uma venda com múltiplos estágios, geralmente uma venda B2B, uma venda que envolve um processo decisório. Eu acredito que o processo ele não deveria seguir essa linha, de ser um processo totalmente engessado, scriptizado, né? Aquele processo mecânico. Agora, do outro lado, também não pode ser o caos, né? Não pode ser, tá aqui o produto, você vai lá e vende o que você quiser, isso gera desalinhamento de vendas, desalinhamento de expectativas, falta de previsibilidade de receita, né? Então, acho que a gente está num mundo que tem gente vendendo fórmula e tem gente vendendo filosofia. Legal. Eu acredito que a gente tem passado por uma década, talvez, aqui, principalmente começando lá com o Aaron Ross, né, com toda a metodologia de crescimento previsível, agora bastante com o pessoal da Winning by Design, do Iaco ali. Então,
um processo que está se aproximando mais de ciência, mas nunca vai ser uma ciência. Eu acho que isso a gente tem que também ter consciência, né, desse fato, que nunca vai ser 100% um script, porque o dia que for, bota uma máquina, tira a pessoa e é isso aí, só executar, né? Sim. Então, o que eu defendo aqui, né, Rafa, é que conforme você vai ganhando uma amostralidade, ou seja, você vai expandindo o universo, o volume de vezes que aquela venda se repetiu, aquilo vai ganhando uma estrutura, um corpo, um outline, com valores claros, com uma perspectiva de como você está ajudando e suportando o processo de aprendizado daquele cliente, como você garante que as diferentes pessoas da equipe estão entendendo a mesma coisa, né? Elas estão conseguindo dialogar em cima de problemas comuns, e isso vai acelerar o aprendizado, né, dali para diante. E também a gente pensar cada vez mais, né, num mundo que a primeira venda ela é menos relevante. Cada vez mais relevante é o desenvolvimento de uma relação de médio e longo prazo, onde existe uma recompra, existe um upsell, existe uma indicação de um novo cliente que vai te ajudar a longo prazo a reduzir o teu CAC. Uhum. Então, esse processo, ele não pode acontecer no caos, né? Então, ele tem que vir em direção à ordem. E daí eu acho que um termo legal aqui para a gente colocar, que é um termo de caordicidade, né? Que é como eu tenho um caos que acontece dentro de uma ordem. Loucura isso. E aqui é uma coisa bem... acho que erros de principiante que eu cometi aqui, você também viu isso, né? Quando a gente estava começando, que é... Você contrata um vendedor porque o vendedor ele tem paixão por fazer aquilo ali, porque ele é um baita closer, porque ele é um cara que ele tem um jeito dele de fazer aquela demonstração que no roleplay do processo seletivo te engajou. E daí você contrata ele, a primeira coisa que você quer fazer é mudar o jeito que ele faz o roleplay, o que ele faz a demonstração. Ah, porque não cabe no meu processo, ele é um rebelde. Não, cara, você contratou justamente por isso, porque ele tem esse talento, ele tem essa competência adquirida com o longo do tempo. Então, como que eu dou um processo para que eu, como gestor, eu esteja pronto para apoiar e suportar e fazer um coaching apropriado para maximizar as potencialidades desse meu vendedor, ao mesmo tempo que eu não abafo, né? Eu não tiro o ar que esse cara tem, não ingesto demais. Então, eu acho que aqui é um pouco de arte ainda, né? E quanto menos volume e mais no começo da tua jornada você tá, eu acredito que o mais importante é o qualitativo, é a conversa, é o alinhamento do sócio da empresa, da sócia da empresa, com o gestor de vendas, com o vendedor, e que todo mundo esteja caminhando alinhado, do que o playbook de 100 páginas. E construindo a quatro mãos também, né, Vini? Porque essa construção do processo, a gente apoia muitas empresas aqui na Inside, a gente pega empresas que já estão em fase mais avançada, mas também empresas que estão estruturando do zero. E a gente vê que a construção do processo, ela nasce dessas conversas que você está trazendo, né? Dessa sinergia entre as primeiras pessoas em vendas, entre o líder, que muitas vezes é o próprio sócio ali, ou a sócia que está acompanhando o negócio desde o zero, e aquilo vai se transformando. E eu gosto muito dessa tua visão de equilíbrio, né? Então, assim, o processo ele não pode ser tão engessado a ponto de abafar, mas não pode ser também o caos, né, desordenado a ponto de eu não conseguir criar uma máquina e escalar aquela operação, né? Exato. E daí eu acho que a regra geral aqui, né, Rafa, quanto mais vendedores você tem, mais volume você tem, mais limites essa caixinha tem que ter, né? Porque é mais difícil você lidar com um vendedor que ele não segue um padrão. E o problema não é a performance daquele vendedor individual, mas é o efeito que ela tem no resto do time. Boa. Que ela dificulta o rampeamento da pessoa mais nova, ela dificulta a gestão, ela, às vezes, né, atrapalha o modo que você vai ter que construir um modelo de comissão para parar de incentivar comportamentos perversos de uma pessoa específica do time, né, que é um star, mas ele gera cancelamentos. Então, como é que você... E daí você começa a notar que você está enviesando toda a organização para atender uma pessoa. Só que você pode fazer isso quando você tem 5 pessoas e uma pessoa está trazendo 40% de resultado. Agora, quando você tem 40 pessoas e uma pessoa não representa mais do que 5% do resultado,
Você já está, né, desperdiçando energia para atender ela. Então, acho que aqui as coisas na escala, você precisa de mais previsibilidade, né? Vini, aqui conecta com a minha próxima pergunta. Como você faz isso na prática, né? Você que acompanhou operação da RD que cresceu, né, muito rápido. Como é que você garante, então, que nessas diferentes etapas a maioria da galera realmente tem uma boa aderência ao processo? Eu acho que esse é o principal desafio, né, cara? Legal. Aqui, a gente tem que construir esse processo sempre por duas vias. Acho que a maior parte das empresas que eu converso, né, Rafa, hoje, e todas as vezes que eu vi esse processo gerar conflito, né, e não ser produtivo, foi quando ele foi totalmente top-down e falou, cara, o processo tem que ser desse jeito aqui, essas são as etapas, vocês têm que vender tanto, desse jeito, né, e, cara, vendedor, engole aqui o playbook, vamos para cima, né. E daí que não já, né, totalmente minha opinião aqui que não tem comissão que segure, né? O cara, você botou ele em cima né, tá com a coleira aqui apertada, pô, você no mínimo vai mudar todo o perfil do seu time de vendas. Você vai contratar muito mais seguidor de regra do que vendedor que tá ali superstar, né? E do outro lado também não pode ser totalmente bottom-up. Porque o vendedor, por natureza, ele é curto prazista, tá? Então, e ele tem que ser assim, o vendedor, ele tem que ter uma urgência quase que inata na vida. Ele tem que falar, cara, eu preciso dessa venda, eu preciso que ela aconteça amanhã, eu não posso esperar mês que vem, eu não posso esperar minha meta do trimestre. Óbvio que aí também nasce uma das competências essenciais do vendedor, que é ser resiliente. Exato. É saber lidar com a frustração de não conseguir toda vez atingir esse resultado. Mas ele precisa ter essa ansiedade, essa pressa no mundo, né, na forma de olhar. Então, Rafa, eu acredito que é assim, a empresa tem que ter bem claro os objetivos que ela quer atingir. E como ela vê de forma macro a estratégia de go-to-market que ela tem. Isso tem que ser construída junto com o time de marketing, com o time as lideranças de vendas. Se você tem um time de atendimento, com o time de atendimento. Muitas vezes com o pessoal de RH, que vai te ajudar a achar o perfil dessas pessoas, né? Então, eu acredito muito nessa construção top-down, sem uma construção colaborativa, quase com um comitê. Tá. E na parte do bottom-up, ninguém sabe mais sobre a persona do que quem fala com um potencial cliente tá 40 vezes por mês. Exato. E quando a gestão fecha o ouvido para quem está falando com o cliente, alguma coisa está errada. Porque o mercado se moveu e você não viu. Então, você manter o canal aberto, né, para ter inputs dos dois lados, e você tá tanto o vendedor sentindo que cada vez mais ele tem estrutura para fazer o trabalho dele gerar o resultado, quanto, né, a gestão sentir que ela está tendo os inputs necessários para evoluir aquele processo e tornar mais factível aquela escala que ela está buscando, eu acho que aí você está entrando num ciclo positivo e daí eu vejo que as coisas vão melhorando muito rápido. Legal. Então, basicamente, essa sinergia dois caminhos na tomada de decisão, né? Eu trabalhar de um lado de cima para baixo, de outro de baixo para cima, mas essas coisas se conectarem em algum momento, né? E daí eu acho que uma prática, desculpa, Rafa, mas só para complementar, como é que faz isso na prática, né? Você pega vendedores que você tem as melhores práticas, as melhores taxas de conversão, que você quer propagar e dar escalabilidade para os comportamentos e dá voz para ele junto da gestão. Boa. Bota ele para discutir o processo. Legal isso aí. E pega o gestor, independente da área, e bota para ligar para cliente. Bota para ver a dor, assim, mas você devia estar conseguindo fazer uma avaliação melhor. Então, senta aqui do meu lado e faz. Vamos fazer junto. Né? Vamos ouvir aqui. E daí o gestor acha que é só perguntar 3 coisas e o lead vai, né, dar o problema na mão, e daí o lead não fala, o lead não sabe nem o que é o produto, nunca ouviu falar da empresa. Né? Então, acho que quando essas coisas, você pega a pessoa que está sentada, né, numa mesa e bota ela sentada na outra e vice-versa, você vai dando visão e eu acho que as coisas vão colaborando muito melhor. A gente tem um mantra aqui, Vini, que você quer saber o que está acontecendo na tua operação, né, para os empreendedores.
escuta a call de vendas e participa das calls de vendas. É basicamente isso. Aí você vai entender realmente o pau pegando ali, o que que acontece na prática, né? Isso é muito legal. E eu acho que assim, esse negócio de escutar a call de vendas, cara, quando você já tiver múltiplos layers dentro da equipe e tal, e daí, pô, às vezes você não vai ter tempo ali, você vai escutar naquele final de tarde, naquele momentinho que encaixa. Final de semana. Mas eu acho que no começo, quando assim, você está começando a criar essa escala, aqui é importante skin in the game. É por você fazer a venda junto. Você sentir aquele friozinho da barriga, assim, vai vir um sim ou vai vir um não. Até porque é muito mais prático, né? Por exemplo, aqui na Inside a gente faz call review com a galera, tem toda uma metodologia, mas pega uma startup, cara, muitas vezes ela nem gravar a call, ela grava ainda, ela tá no momento super inicial. Então faz muito mais sentido entrar junto o empreendedor na venda e entender o que tá acontecendo mesmo. Né? É muito mais fácil. Quantas vezes, né, Rafa, a gente já passou pela situação, já viu, né, a gente fazendo, mas o vendedor chega com uma dúvida de como fazer uma demonstração com um cliente ou fazer uma call de avaliação, e daí o gestor vai lá e passa 1 hora fazendo a estratégia da call de avaliação. E daí ele pega e manda o vendedor sozinho para a call. Faz a call, cara, faz junto, dá o exemplo. Fala, vou fazer, você toma nota. E daí na próxima você aprende, você faz e eu tomo nota. Né? E a gente vai trocando as notas, vai aprendendo juntos. Exatamente. Então acho que esse processo é muito mais natural e, né, via de regra, você vai melhorar a conversão, porque você vai estar ali junto, você 2 pessoas pensando no problema, você vai vender mais. Cara, tem um... Não, exatamente, eu tô 100% de acordo. Eu vou trazer um tema agora meio polêmico, Vini, que muita gente pergunta pelo Insta, até tava no evento da RD, né, semana retrasada, e uma galera me pergunta, e eu sempre cuido muito com essa resposta, porque é uma resposta muito difícil, assim, são aquelas perguntas mega complexas que a galera espera que você dê uma resposta pronta, né. Quando ter uma operação de pré-vendas? A gente tem muito essa discussão em relação a processos, sei que tu passou por isso lá nos primórdios da RD, eu lembro que voltou, tomaram decisão de pré-vendas, não, aí voltaram com pré-vendas, e cara, muitas empresas estão nesse momento aqui na Inside hoje, nessa definição, será que é o momento de eu quebrar a operação em 2, será que é o momento de especializar? Como é que tu toma essa decisão, Vini, pensando pela ótica do processo? Legal, Rafa, uma excelente pergunta, assim, né? Porque a gente vê o T, o não T, daí o T de novo, não T de novo e o T depois, né? Então, essa decisão, ela assim, hoje eu acho que é muito mais fácil, há 7, 8 anos atrás, muito mais incipiente, né? Porque ter uma área de pré-vendas era o diferente. Hoje parece que é quase que a regra, ter uma área de pré-vendas. Mas eu acho que ter passado por esse processo, né, Rafa, de ter que efetivamente justificar o porquê de ter uma área de pré-vendas, ele faz com que a gente talvez tenha uma forma de pensar um pouco mais crítica em relação a entender que existem casos que é relevante você ter uma área de pré-vendas, existem casos que não é relevante você ter uma área de pré-vendas. E eu acho que aqui tem um potencial erro que eu tenho visto bastante no mercado, que é todo mundo falando, tem que ter pré-vendas. Começa lá, o cara tem 2 vendedores, já tem um pré-vendedor. Cara, pode fazer sentido. Mas, sinceramente, é bem difícil que você tenha até um processo para essas pessoas colaborarem nesse momento. Um mínimo de escalabilidade, como é que você vai montar um handoff entre essas pessoas, né? Então, assim... pode ser que você, como empreendedor, você já tenha o formato da equipe na cabeça, você queira implementar cara, fair, né, justo o seu jogo aqui, vai lá, implementa, mas toma uma nota para ver o que está acontecendo lá. Exato. O que eu... Até uma das minhas últimas coisas na RD que eu fiz ali foi tirar o time de pré-vendas da Operação de Expansão Internacional. Então, né, uma coisa totalmente, quase que um Inception, assim, né? Contra-intuitivo, cara. Mas o que eu acho que o pessoal tem que levar, e daí eu acho que explica um pouco também o porquê que no final eu optei por tirar lá a equipe de pré-vendas. Eu acho que talvez até já esteja voltando para o tipo de pré-vendas. Mas a primeira coisa é assim, no começo de uma operação, quando você está
querendo passar daquela fase de primeiros clientes, todo mundo, só o dono que vende, e agora eu tenho as primeiras pessoas dentro da organização, você está procurando pontos de evidência de tração. Né? Então, cara, efetivamente, eu consigo escrever aqui os passos num notepad e dá para alguém e alguém vai lá e vai executar esses passos. Então, para mim, nesse primeiro ponto, quanto menos pessoa tiver desse handoff do sócio, né, que faz a operação para os primeiros vendedores, mais fácil, porque você está transmitindo conhecimento para menos pessoas, é mais fácil dar coaching, é mais fácil você acompanhar esse processo. Então, nesse primeiro estágio, eu diria, cara, se você não atingiu isso, uma previsibilidade mínima de vendas, a grande probabilidade, eu não vou citar um percentual aqui porque eu não sei, mas eu diria que é bem alto, sei lá, uns 90% talvez, que o seu problema não é porque você não tem pré-vendas. O seu problema é que você não tem product market fit. Você não tem um mínimo de tração. Então, vamos assumir que essa discussão ela deve começar a acontecer nessa próxima etapa. Quando você tem um pouco de tração. Você está fazendo vendas recorrentes, você quer aumentar o volume dessas vendas recorrentes que você está fazendo. Dependendo se é de 10 para 50 ou de 50 para 200, tá? Aqui eu acho que é a maior zona cinza do processo. O que eu acho que tem que prestar atenção aqui? Vão ser vários parênteses, porque eu acho que essa é uma decisão que é um pouco complexa, mas depois você me ajuda e, Rafa, a gente tenta traçar uns 3 princípios aqui, né, para ficar de takeaway. Mas toda venda é diferente para cada empresa. Se você for entrevistar 50 gestores de vendas, eles vão falar, mas meu processo é um pouquinho diferente, meu ticket médio é R$50 a mais, R$50 a menos, eu vendo para o cara e o cara não está na internet, né? Então, todos aqueles mitos e coisas, mas em regra geral, se existe uma regra geral, alguns processos, eles são processos que, apesar de eles demorarem mais tempo, eles são processos que ainda carregam uma grande característica transacional. Isso vai se dar por um ticket médio mais baixo, em geral, e baixo envolvimento de decisores. Então, geralmente, uma pessoa que toma uma decisão não tem empresa, 2 pessoas, né? Aquele negócio que o cartão de crédito corporativo vai cobrir, muitas vezes, né? Naquela venda ali. Então, ela até pode se esticar, às vezes por 1, 2 semanas, mas em geral são 3, 4 toques durante essas 2 semanas, alguns follow-ups, né? Então, dentro desse processo, a gente pode chamar eles aqui dentro de vendas complexas, eles são vendas transacionais, porque tem baixo valor agregado e baixo ciclo de vendas, né? Citar aqui alguma coisa, talvez alguma coisa na linha de produtos até R$1.000. Estamos colocando aqui mensais, de exemplo, né? Então, para mim, esses produtos, eles vão estar dentro dessa categoria. Dentro dessa categoria, você pega e abre ela de novo e pensa, eu tenho uma diferença de taxas de conversão muito grande ao longo das minhas etapas? Eu preciso de uma volumetria de leads muito alta? E daí uma das respostas pode ser assim, para a minha conta fechar, eu preciso que esse vendedor feche no mínimo 15 contratos. Então isso vai dar R$15 mil de nova receita recorrente ali, de NMRR, né? Poxa, para ele fechar 15 contratos, com as minhas taxas de conversão, com quantas pessoas ele vai ter que prospectar? A fechar 15 contratos por mês, ele vai ter que prospectar 80. Qual que é o volume de horas para prospectar 80 pessoas? Não, a gente aqui é só demanda receptiva. Então, ele nem prospecta, ele recebe a ligação e já faz a avaliação direto. Pô, difícil, né, ter uma regra geral, mas num conceito básico, esse cara potencialmente consegue se virar sozinho. Se ele tiver a demanda suficiente, né? Que ele recebe, se ele tiver a demanda. Então, aqui para mim, em vez de eu ter um pré-vendedor, eu invisto mais no marketing para ter mais leads qualificados. Pode ser o melhor caminho. Legal. Pode ser o melhor caminho. Né? As duas coisas saem do custo de aquisição de cliente. Então, às vezes, isso vai ser uma ideia melhor. Agora, não, Vini, a gente faz mais um inbound, às vezes o cara baixou só um e-book, ele está no Fale Conosco, ele nem sabe do produto, ele precisa ser introduzido à ideia. Ele precisa investir tempo. Muitas vezes ele nem é o decisor desse processo. Então, poxa, esses 80 já vão ser muito mais difíceis.
é provável que no final do mês ele fique muito mais focado no closing e o funil dele aperte. E ele tem que passar o começo do mês construindo, o final do mês desconstruindo o funil e vai começando a criar um ciclo negativo daquela interação, né? Então, geralmente, nessa regra, eu vou separar em 2. Então, talvez a mensagem aqui, né, eu deveria fazer todos os exemplos de todos os tiers, mas eu acho que quanto mais complexo e mais longo o ciclo de venda, provavelmente é melhor você ter um pré-vendedor, né? Porque você vai ganhando especialização de função, mas eu acho que a zona cinza está aqui, nos ticket médios mais baixos e ciclos de vendas não tão longos. E tá nessa dentro conta, desse processo. Né? Eu acho que o racional você trouxe muito bem, que é fazer a conta do funil ali de quanto que eu preciso vender por pessoa para fazer sentido a operação, e aí matar a charada de qual que é a melhor forma de gerar essa oportunidade, né? 100% via marketing ou... E eu acho que aqui vem uma discussão também de outbound e inbound, bem importante, que a gente tem visto que está sendo cada vez mais comum a maioria das empresas trabalharem com os 2 canais. Porém, a gente sabe que existe, né, de novo, não existe regra, né? É muito difícil a gente setar uma regra, mas é lógico pensar que vendas mais complexas nós teremos mais dificuldade em gerar via inbound, né? E aí... Pelo menos historicamente, os cases que a gente analisa aqui na Inside, a gente vê muito isso. Mas, cara, excelente, né? E aqui, agora eu quero trazer um outro tópico aqui, Vini, para garantir que a gente cubra relacionado às etapas. A gente fala muito aqui na Inside que processo, basicamente, um pipeline de vendas engloba etapas, gatilhos de passagem, né? Tenho propriedades, dados, atividades ali que eu preciso avaliar em cada uma delas. E no fim eu posso inclusive construir um SLA, né, entre áreas ali. Sei que você trouxe, a gente estava até falando antes do podcast, que você tem uma visão até pela tua experiência cada vez mais global de revenue, né, marketing, venda, CS, etc. Pensando nesse processo, envolvendo desde marketing, vendas, até o pós-venda, né, o sucesso do cliente, qual é ou quais são as etapas que você considera mais complicadas, né? De que tu teve mais conflito Legal. Entre a galera ou mais dificuldade de desenhar? Legal. É difícil, né? Você falar, pô, uma etapa aqui, né, que vai. Então, todas, acho né? que eu vou de quebrar a pergunta em 2, até porque eu acho que vai ficar mais legal aqui para a audiência aqui também, né, do podcast, Rafa. Mas então, primeira coisa, né, e esse era o meu KPI principal quando eu estava na RD, quando eu respondia como diretor de RevOps, que era MRR Growth, então crescimento de receita recorrente. Esse era o meu primeiro KPI. E o segundo KPI que eu respondia era Gross Profit Ratio. Então, que basicamente era a eficiência do crescimento dessa receita. Então, considerando tudo, marketing, vendas CS ou só vendas CS? Gross Profit Ratio, ele é uma métrica agregada de crescimento da receita, subtraído pelo EBIT. Depois a gente bota a formulazinha aí num help do negócio. Botar aqui na edição. A gente faz aqui aquele meme da Nazaré calculando os negócios, e daí a gente bota ali a fórmula para não ficar também muito denso. Mas, então, responde por crescimento de receita e saúde do crescimento. Acho que essas são as coisas para a galera ficar na cabeça. Então, a primeira coisa, e a mais difícil, Rafa, se você está pensando só numa das duas coisas, provavelmente você está puxando a sua ilhazinha para um lado. Então, o cara do marketing está fazendo o negócio dele lá gerando lead, o de venda está fazendo contrato e está reclamando dos leads do marketing, o de CS está reclamando das vendas desalinhadas, e ninguém está pensando em crescimento conjunto ou crescimento economicamente sustentável dentro, né, do que cabe naquela operação. Então, a primeira coisa é, não tem processo que funcione se não tiver todo mundo falando a mesma língua. Precisamos começar daqui. E o valor principal dessas áreas é trazer receita. Independente se você é um CS, se você é um cara de suporte, se você é um gerador de conteúdo, um editor de blog, ou um vendedor, você tem que trazer receita. Se você não está conversando com o coleguinha, né, você está conflitando com o seu próprio objetivo, você está se sabotando. Né? Então, assim, olha na alma que não adianta ficar apontando o dedinho, você tem que pegar pela mão e todo mundo trabalhar junto. Então, parece fácil, mas a gente sabe que é super difícil fazer todo mundo concordar.
E aqui, de novo, né, pegando aquela nossa perspectiva do top-down e bottom-up, aqui alinhamento tem que vir executivo. Os executivos têm que estar com os objetivos alinhados. Então, todo mundo tem que responder por crescimento de receita. Todo mundo tem que responder por eficiência de crescimento. Se você tem bônus na sua empresa, os bônus deveriam ser atrelados ao mesmo indicador. Perfeito. E depois você pode ter subitens desses bônus, subitens dessas comissões, que são sobre partes táticas que cada um é responsável dentro do plano. Mas o grosso tem que vir de um objetivo compartilhado. Exato. Depois disso, como é que você trabalha projetos integrados? Se você vai fazer um projeto de implementação para novos clientes, né, de onboarding, bota um vendedor e um cara do marketing lá, no meio do grupo que está criando esse projeto. Ah, mas meu vendedor ele tem que vender 15 contos, ele não consegue. Amigo, tem que pegar um tempo de alguém e ele tem que fazer. Senão sua empresa nunca vai andar para a direção certa. Né, eu tava, cara, né, mais um dos grandes parênteses aqui, né? Mas ontem eu estava vendo um TED Talk sobre eficiência operacional. E era eficiência operacional sobre... se ficar grande aqui, depois a gente corta, Rafa. Mas basicamente... Não, inclusive se tu souber o nome do TED, compartilha com o pessoal, porque eu sempre cito vários TEDs e eu não vi esse ainda. De eficiência operacional, é até de uma universidade aqui da Suécia. E basicamente era o processo de uma família que o filho está com uma suspeita de um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Uhum. Exatamente. Então, esse processo na Suécia, ele demorava 4 meses para acontecer. Tá? Então, é um processo que ele tem 7 fases e cada uma dessas fases, ele basicamente uma entrevista com os pais, uma entrevista com a criança, alguns testes que a criança faz, algum período de observação na escola, entrevista com professores. Então, ele é um teste super robusto, super bem feito em termos, né, clínicos aqui. Uhum. Deixando bem claro o disclaimer, né, que eu sou uma pessoa leiga, então eu só entendi as etapas do processo, né, mas o julgamento do estudo é que ele era muito bem feito, só que ele era feito por 5 agências diferentes. Porque a escola cuidava do teste dentro da escola. Daí a clínica da criança cuidava de uma parte do teste que a criança era supervisionada. Daí tinha um conselho do tutelar, como se fosse isso, ajudava na parte do diagnóstico junto com os pais. E cada uma dessas entidades fazia o seu trabalho. Dentro disso, cada uma dessas entidades ela era super eficiente realizando esse processo. Então, para fazer o teste com a criança, era 1 hora, 30 minutos depois já sabia o resultado do teste da criança. Fazer a entrevista com os pais, 30 minutos depois já tinha um laudo da conversa dos pais. Só que depois desses 4 meses, tinha que juntar todo mundo e chegar a um consenso do que era aquele resultado. E mais do que isso, como um teste só podia ser agendado depois do teste anterior ter sido concluído, isso geralmente levava tempos de espera entre os testes, de 3 ou 4 semanas. Então, na prática, cada agência do governo era otimizada para prover esse serviço da maneira mais rápida possível, mas se você trocasse a lente de eficiência do governo para a eficiência da família que está esperando aquele diagnóstico e está ansiosa naquele período, é uma experiência horrorosa. Sim. E ela está tendo 4 meses de demora. Excelente. E um pai e uma mãe que está 4 meses esperando o diagnóstico, né, para receber um diagnóstico, vai começar a reclamar. E ele vai ligar na clínica, e ele vai abrir um ticket no suporte, e ele vai gerar mais trabalho por conta disso. Então, aquela super eficiência global do agente do suporte, do vendedor, ele acaba se perdendo com esse retrabalho, com esse tempo de espera no processo total. Então, o tempo de entrega estava muito longo. Uhum. O que eles fizeram nesse processo? Eles pegaram, claro, vamos pegar uma pessoa de cada uma dessas agências, a gente vai pegar uma criança e a gente vai ver qual que é o tempo mínimo que a gente consegue fazer, né? E eles descobriram que eles conseguiam entregar uma criança, um diagnóstico de uma criança, em 3 semanas, se eles trabalhassem juntos. Caraca. Se eles tivessem um responsável, um time responsável por entregar uma criança. Uhum.
E eles falaram, quanto que a gente consegue fazer isso? E viram que eles conseguiam lidar com 5 crianças ao mesmo tempo. E quando eles começaram a fazer 5 crianças ao mesmo tempo, eles tinham um lead time, né, de entrar no processo de diagnóstico, a sair do processo de diagnóstico. Talvez eu esteja falando algumas datas aqui que não sejam 100%, mas aí depois dá para revisar lá, mas que eu acho que era 21 ou 25 dias, né, para sair esse resultado. E isso incorria que eles tinham que lidar só com 5 ou 7 pacientes ao mesmo tempo. Antes, como o processo era de 4 meses, acabava acumulando muita criança no meio do caminho. Entendi. Entre essas esperas. E eles lidavam com, sei lá, 100 crianças ao mesmo tempo. E era muito mais difícil ser eficiente gerando um processo de 100 crianças do que um processo com 7 crianças. Uhum. E daí eu já vou fazer a aterrissagem total aqui pra gente, né, Rafa? Você vai lembrar no nosso começo lá na RD que a gente era normal um vendedor ter no pipeline dele 120, 140 leads ao mesmo tempo. Uhum. Tava tudo aberto lá. O cara fala, tem que gerenciar, meu pipe tá muito cheio, eu tenho atividade o dia todo. E um dos primeiros projetos que eu tive ali como Sales Ops e em parceria com a galera que estava começando a puxar ali, o André Perdomo, a Letícia, você, várias pessoas naquela época, foi como que a gente traçava um processo que ele deixava de ser um processo empurrado, eu vou jogando lead até não cabe mais, para ser um processo puxado, onde eu lido aquilo que eu tenho capacidade de atender e dar vazão rapidamente. Eu giro, isso né, vai fazer mais rápido o pipeline. Eu giro mais rápido o meu pipeline. E isso faz com que eu não tenha aquele overload de estar lidando com tantas situações ao mesmo tempo. E eu acabo sendo mais produtivo. Meu ciclo de venda diminui. Eu tenho menos perda de conversão também, porque tem menos leads esfriando naquele pipeline. Então, todo o processo vai gerando uma eficiência global. A moral da história, né, dentro desse negócio é que, dentro de princípios econômicos, você só consegue reduzir o tempo de uma produção se você aumentar o recurso alocado. Tá. Só que se você reorganizar aquela tua produção, se você repensar aquele processo, potencialmente você consegue deslocar esse eixo de produção inteiro. Então, na verdade, você não precisa mais lidar com 100 crianças ao mesmo tempo, 100 deals ao mesmo tempo. Você só precisa lidar com 7. E daí a escala produtiva é totalmente diferente. E o tempo que você consegue lidar com isso e a necessidade de recursos também é muito diferente. Então, aqui, né, a mensagem que eu quero transmitir com isso é: para de otimizar o marketing, para de otimizar vendas, para de otimizar CS. Otimiza a estratégia de crescimento de receita, otimiza a velocidade de crescimento da companhia como um todo. Legal. E depois que esse outline, esse macro processo está definido, senta com a galera da ponta e começa a ver o que tem de eficiência, porque tem sim eficiência local também. Claro. Né? Mas esse grande arco tem que estar fechado e entendido. Ele é, obviamente, mais impactante, né? O todo, né? Quando a gente olha para o processo. Cara, deixa eu fazer um gancho com o que você falou, que é uma discussão que a gente tem direto aqui, Vini, que é a importância de eu fazer o paralelo entre os pipelines, ou meu pipeline de vendas, com a jornada do cliente, que é exatamente esse exemplo que você trouxe, né? A gente, às vezes, tem um processo que nós julgamos internamente como o melhor possível, só que quando a gente vai olhar desde a ótica do cliente, que é quem está passando por esse processo do outro lado, a gente percebe uma série de inconformidades, inconsistências que a gente na prática está dificultando a vida do cliente, não ajudando ele a comprar, né? Você julga que esse exercício é legal de fazer e como você recomendaria que o pessoal fizesse esse paralelo, né, entre jornada do cliente e processos internos? Perfeito. Rafa, isso aí acho que tem uma coisa, né, que tem que ser incessante, assim, né, na busca, na construção de um processo, você ter clareza que teu processo está para servir. E não é para servir a própria empresa, ela é para servir uma necessidade, uma dor do mercado. Né? Você ajudar as pessoas a percorrerem as jornadas delas. E quando a gente bota isso sobre essa lente, eu acho que até a questão perde um pouco de força, porque ela ou perde ou amplifica, depende do ângulo que você está olhando, que o copo meio cheio ou meio vazio. Porque ela é a única coisa que importa, é você entender a jornada do seu cliente. Nada mais importa do que você fazer isso. Não adianta você ter um processo mais otimizado do mundo possível
se você está vendendo para o cliente errado. Sim. Eu tenho um processo ótimo, Rafa, para vender seguros. Eles falam, Vini, mas eu sou uma corretora de imóveis. O que eu faço com esse processo? Então, aqui, cara, a prática não tem como fugir. A prática é falar com o cliente o tempo todo. Todo mundo na empresa tem que falar com o cliente. Se não pode ter uma opinião que é muito comum hoje em dia se falar de personas, e muita gente começa a empresa pelas personas, só que bota um monte de hipóteses naquele mural de personas e esquece de falar com o cliente. E daí aquele que é a persona, que na verdade não é a persona, sim. É o Rafael, é o Vinícius, sim, a Marina. Então, assim, é uma pessoa real que está lá. Claro. Ele não é um boneco na parede. Então, cara, você tem que aprender a jornada da pessoa que está lá. E daí, pegando bem metodologismo de como tem que fazer isso, na minha opinião, e, cara, pode ter centenas de outras formas de fazer, mas como eu acredito que isso tem que ser feito, primeiro, você já tem um cliente hoje dentro de casa? Liga para ele. Oi, tudo bem? Como é que está o seu uso do produto? O que você aprendeu? Que dor que você tinha quando você começou? Até sobre o processo, né? Como é que você achou o processo com a gente? A jornada foi legal? Gostou? O que você gostou? O que você não gostou? Essa pergunta é muito poderosa, né? Para a gente tentar trazer pontos. Legal. Exatamente. E daí aqui se você pode chegar, estamos falando aqui para empresa pequena, mas vamos falar de empresa média grande, desenvolver uma musculatura de voice of the customer. Você está coletando dados do cliente recorrentemente, por pesquisas, entrevistas, trabalho em conjunto, consultoria, o que você quiser. Senta lá e bota a mão junto com o cara para fazer. Né? Você também tem um trabalho de product marketing e do time de geração de conteúdo, de marketing, de entrevistas com não clientes, de razões de por que nós estamos perdendo gente nessa jornada, né? Como nós estamos gratificando aquele universo expandido que está sendo atingido pela minha marca, mas não necessariamente pelo meu produto. Então, você começar a criar essas estruturas. Então, quando a gente está falando de empresas maiores, se você tem uma base de clientes aí de 100, 200, 300 clientes ou milhares de clientes, você não tem um processo de escuta ativa dos seus clientes posto, né, você potencialmente está deixando muito mais dinheiro na mesa do que aquela otimização de e-mail que você está tentando fazer. Total. Vini, para a gente encaminhando o final aqui, antes da última pergunta, assim, isso é uma pergunta também eu acho legal para a gente pensar em relação à otimização do processo. De quanto em quanto tempo, ou se tem um tempo, a gente precisa revisitar o nosso processo. Porque o que acontece é que a empresa ela vai crescendo e muita coisa vai mudando, né? O time muda, a base de clientes muda, o próprio perfil, às vezes, do cliente vai se encaixando ali. Então, na tua opinião, o que a gente tem que fazer nesse sentido? Tem que ficar de olho todo mês ou todo ano? Ou tem um ritmo ideal para isso? É um processo mais orgânico? Legal. Acho que aqui o ponto são camadas, né, Rafa? Então, assim, primeira coisa, eu acho que o conceito fundamental, o processo ele é vivo. Então, o processo ele nunca vai precisar ser revisado, porque ele está sempre em revisão, ele está sempre em constante mudança. Porque o cliente que acordou hoje não é o cliente que acordou ontem. E é assim que é. Né? Não é uma coisa que eu escolhi, se eu quisesse ser estático, fazer uma vez, deixava lá parando na parede. Ia ser muito mais fácil para todo mundo, né? Mas a vida é assim. Né? A gente está evoluindo, está crescendo. Agora, como empresa, eu acho que é importante a gente colocar camadas. Então, quando a gente está falando de enablement, quando a gente está falando de engajamento direto com o cliente, coaching de vendedor, né, otimizações de um copy de e-mail, da forma que se faz uma demo, de como você expande uma etapa. A gente acabou nem respondendo direito lá a pergunta de um gerador de qual que é a principal etapa do processo de vendas. Para mim é avaliação, só para não ficar 100% sem resposta aqui. Mas, cara, como eu pego melhor o diagnóstico daquele cliente, eu acho que isso é um trabalho que o vendedor tem que refletir no final de cada dia dele, assim, cara, eu executei essas tarefas, eu executei na excelência que eu gostaria, eu peguei e cumpri todos os objetivos que eu tinha com essas calls, e ele vai lá no outro dia e melhora aquela execução. Quando a gente pega e sobe isso para um nível de coordenador ou de gerente, dependendo da estrutura aí que a empresa vai ter, eu tenho que fazer
reuniões semanais com o meu time e escutar e respirar o que eles estão respirando e devolver instruções táticas de como otimizar aquele processo, né? E a gente vai fazendo pequenos tweaks aqui nesse negócio também, e às vezes vai ser, cara, para de me passar lead da página de conversão tal porque tá ruim. Me passa mais desse outro tipo aqui. Ó, aquela campanha de ads que vocês lançaram não funcionou. Pô, tivemos 3 churn desse perfil de cliente aqui, vamos dar uma segurada, né? Então, como que a gente tem essas pequenas otimizações? Quando a gente dá mais um passo para trás, a gente começa a falar de mensal, né? Mensal ou até trimestral. E daí, eu acho que aqui a gente começa a falar de o processo que a gente está executando em escala, em volume, ele está apresentando indícios de degradação, de mudança acentuada, ou seja, tem uma taxa de conversão que variou muito nos últimos meses, né, que a gente deixou de atingir a meta, a gente estava fazendo 110% da meta do mês e parou de fazer 110%, está fazendo 80% e não consegue sair dos 80%. Então, vamos começar uma investigação. Aqui eu acho que o ponto é, no mensal e no trimestral, eu também não mexo muito naquele core do processo que a gente falou antes lá. Mas eu começo a desdobrar, assim, o que é ajuste que eu tenho que trazer no sentido de coaching, de mais materiais, de treinamento para os vendedores, o que eu tenho que começar a investigar para ver se isso muda o meu processo e, quiçá, até muda o meu go-to-market no médio e longo prazo. Né? Muda meu KPI, minha prioridade de 2023, agora que nós estamos pensando já, né? Então, ou 2024. Então, você tem que pensar que quando você está olhando no dia, você está olhando o local, você está olhando a coisa pontual que eu mudo com a força de vontade, com a minha autocorreção. E quando eu vou fazer a empresa se mexer, eu devo respirar e ver se aquela é uma tendência realmente acentuada e quanto que eu estou precisando, né, rever os princípios por trás daquela decisão. Então, para mim, o processo de vendas em si, quando a gente está falando de estratégia de go-to-market da empresa, ela vai mudar uma vez a cada ano, uma vez a cada 2 anos, ou até às vezes mais longo que isso, né? Então, eu sou uma empresa que é predominantemente inbound, predominantemente PLG, né? Eu sou uma empresa que eu faço outbound como core. Eu posso até testar outros canais, mas eu não vou virar o meu business plan de uma hora para outra. Eu preciso de muitas evidências para fazer isso. Então, vou deixar isso para uma revisão semestral, ou anual, depende de quão larga a empresa, em que estágio vai fazer em ciclos ainda maiores. Agora, aquele processo, assim, eu tenho uma etapa de... Depois da solução, eu tenho uma etapa direto de fechamento. E eu começo a ver que tem muita quebra no meu fechamento. E eu começo a achar, poxa, tem gente ali que começa a ter dúvida contratual, que tem uma discussão de data de início e tal. Eu acho que eu estou misturando quem está só faltando pagar com quem ainda está em alguma negociação depois da solução. Ah, vou quebrar essa etapa em 2. Então, para mim, esse é o tipo de decisão que você toma se for muito, muito acentuada já no mensal, ou espera alguns meses e trimestralmente, semestralmente, você vai fazer esse tipo de quebra, né, com atenção. Mais, né, digamos, mais estratégico. Exatamente. E mudanças de SLA em si, né, Rafa? Então, de acordo entre áreas, eu diria que é muito raro que eles aconteçam em menos de 6 meses. Porque, a não ser que você seja uma empresa com muita escala, demora para reverberar uma mudança que acontece numa área na outra área. Legal. Então, muitas vezes as empresas dão, e eu vejo isso muito comum, cara, voltam atrás em decisões em 15 dias, em 40 dias, só que nem deu tempo do time que foi ordenado de mudar o plano tático, implementar aquele novo plano tático e já está mudando a regra do jogo de novo. Então, é entender que existe um tempo de maturação quando a gente está falando de interação entre áreas, que você precisa respirar e precisa entender que aquilo ali vai ter um período de maturação. Sensacional, Vini. Cara, animal, uma aula aqui de como a gente faz essa revisão, né? Muito show. Vini, antes de acabar, cara, eu tenho uma pergunta padrão aqui que eu sempre faço para os nossos convidados, até por objetivo pessoal, que eu gosto muito de ler, e eu sempre gosto de ter boas indicações. Indica um livro aí, cara, para os nossos ouvintes, que você goste muito. Óbvio, se tiver relação com RevOps ou com processo, seria melhor, né? Dado o nosso contexto aqui. Boa, Rafa. Bom, chovendo numa olhada, eu vou indicar o livrinho que está atrás da tua cabeça aí, ali, laranjinha, né? O Sales Acceleration Formula. Acho que ele é um livro sensacional.
O próprio livro do Aaron Ross também, Crescimento Previsível, ele é um livro muito bom, um pouquinho outdated já, né? Um livrinho mais velho. Mas fala Os muito dois de livrinhos são mais processo, né? velhos. Fala muito de Falam como bastante ali. de processos. Uhum. Tem um outro que eu li, cara, nos primeiros meses como Sales Ops, e eu acho que fundamentou, e é um livro, esse sim é outdated, porque eu acho que ele é da década de 80, alguma coisa assim, né? 80, 90, mas se chama Cracking the Sales Management Code. Esse livro é fantástico, cara. Então ele vai te ajudar a quebrar do objetivo de negócio até o menor átomo da tua operação e ver como é que você pode manipular ou influenciar as diferentes camadas em relação a isso. Animal. A gente falou de SDR, tem um livro da Trish, eu não vou lembrar o sobrenome dela, mas que é o Playbook de SDR, né, que é um livro bem legal sobre isso também. Para quem está começando em vendas, toda aquela metodologia, sprint selling, como chegar ao sim, todas aquelas coisas são muito legais. Mas, Rafa, uma coisa aqui, né? Se eu puder fazer aqui o meu último dos 60 parênteses do podcast aqui, né, cara? Eu acho que tem uma coisa muito importante, um movimento em vendas que está começando a surgir e que é importante a gente dar voz para ele, porque, na minha opinião, o que vai crescer muito ao longo do tempo aqui assim, leiam todos esses livros de vendas aqui, de metodologia, de metodologismos, de fórmulas que a gente está falando. Mas vendas é um processo inerentemente humano, né? Então, ele é científico quando a gente está falando de escala. No macro, a conversão vai acontecer se você fazer aquela fórmula. Mas talvez seja uma experiência horrível para o indivíduo que está do outro lado, tanto para o vendedor quanto para o comprador. E daí está o papel do vendedor, está o valor que ele traz para a sociedade, o valor de conectar essas pontes entre as pessoas que têm uma dor e uma solução. Né? Eu acho que isso é super importante. Então, eu acho que você passou dos seus primeiros anos em vendas, primeiros anos de gestão de vendas, para de ler livro de vendas, vai ler livro sobre a sociedade que a gente está inserido, vai ler livro sobre gente, livro sobre psicologia, exatamente, sobre teoria de jogos, sobre economia, vai ser uma pessoa interessante para trocar. A gente está num mundo, cara, que a gente está vivendo muito no remoto, na falta de conexão, na falta de comunidade, as pessoas estão ansiosas por ter isso, né? Muito, cara. E o vendedor pode ser uma porta, né, para essa janela de conexão que está faltando entre as pessoas. Então, acho que essa mensagem aqui, né? A gente lembrar que só tem um vendedor porque é humano, senão ia ser uma máquina fazendo. Cara, então, aí... cada vez que o vendedor chega para ser e ele quer falar assim, eu quero imitar uma máquina, então bota a máquina para fazer. Sim. Falar e fala. E a gente sabe que o vendedor, e eu sou um vendedor de coração, gosta de falar, né? Mas tem muito, muito poder em escutar. E escutar com o coração aberto, escutar genuinamente interessado em valorizar a pessoa do outro lado, em criar confiança, em criar conexão. E daí eu acho que é o segredo do sucesso. Mas é difícil e a gente tem que treinar bastante. Fantástico, Vini. Não poderia concordar mais. Inclusive, um dos nossos cursos de certificação aqui da Inside, eu e o Gabriel falamos exatamente isso. Que a gente viveu, acho que uma era muito, nos últimos anos, muito forte de data, orientação de dado, marketing olhando só para dados, vendas olhando só para dados, e a gente não pode esquecer da essência humana do negócio, né? E de que a gente vive em sociedade, no final do dia são duas pessoas interagindo. Então sim, é interessante a gente falar de processo, de máquina, de aquisição, mas também não podemos esquecer o lado humano. Sensacional, Vini, obrigado por esse final aí, por esse reforço mais que importante. Vini, deixa o seu contato aí para quem quiser te acompanhar. Tem algum canal que a galera pode entrar em contato contigo? Boa, cara. Mais fácil me procurar lá no LinkedIn, Vinícius Corte Real, LinkedIn /in, né? Vinícius Corte Real, depois a gente bota o linkzinho aí também. Boa. Mandando por lá. Agora eu tô no preparativo para ser papai, né? Agora. Então, nos próximos meses, bastante atenção nisso. Né, mas, pô, super à disposição aí para bater um papo com a galera e a gente fazer outros papos aqui também, Rafa. Bom, valeu demais de novo, Vini, pela presença. E para você que está ouvindo aí o Inside the Sales, te vejo no próximo episódio, né? A gente vai trazer outra convidado de peso aí. Muito obrigado pela audiência e aquele abraço.